Fala, Tanaka, e hoje, depois de 12 altas, o Banco Central resolveu dar um stop, pelo menos temporário, dessa alta da Selic. Mas e aí, Japão? E agora? Onde a gente pode investir para a gente se aproveitar desse momento? Será que são ações, setores específicos de ações? Fundos imobiliários? Será que a renda fixa ainda vai estar boa? Ou será que já era para renda fixa? Vou contar tudo para vocês nesse vídeo onde a gente vai poder investir agora. Sejam muito bem-vindos a Investir e Coçar, o canal mais gostosinho que fala sobre a alta da taxa Selic, fim talvez do ciclo de aperto monetário e o Bacen Vrauziou, na verdade. Lá atrás muita gente criticou o Banco Central por não ter feito o aumento da taxa de juros tão rápido e também por ter descido muito ali a taxa de juros lá atrás. Lembrando que a taxa de juros chegou a 2%. E aí depois de 12 altas consecutivas a gente chegou a 13,75 e dessa vez boatos surgiram que talvez fosse aumentar para 14, mas manteve ali nos 13,75. E esse boato foi levantado não normal pelo mercado financeiro, mas sim por falas do Campo Neto, falando justamente que a inflação tinha sido arrefecida por conta da isenção de imposto, pela queda do Brent e também da queda da energia do brasileiro. E aí agora ele veio e manteve ali, pelo menos por enquanto, a taxa de juros a 13,75. E isso dá um sinal para alguns investimentos. Então alguns investimentos devem melhor agora, outros um pouquinho pior. Mas onde será que é bom investir, Japão? Mas antes de eu contar para vocês, já segue o canal do Japonês, deixa um comentário gostosinho, o que você está achando e onde você está investindo. Deixa também um like marotão e toca o tacaracatica para toda vez que essa cabeça gigantesca com barba de crochê e voz esquisita soltar um vídeo, aí do outro lado você seja avisado e aprenda cada vez mais, né? Ou com uma notícia quentinha ou com o ensinamento desse japonês que é estranho do lado de cá. E para quem não sabe também, eu tenho um escritório de investimentos, todo mundo já vazou também, tá o japonês aqui gravando para vocês, porque esse tempo precisava ser gravado hoje e aqui a gente atende clientes acima de 40 mil reais, o japonês atende clientes acima de 10 milhões de reais. Então se tiver acima de 40 ou acima de 10, você chama nós que a gente dá uma ligada para vocês e tenta entender como a gente pode te ajudar do outro lado totalmente de graça para vocês aí. É Brasil, e o setor produtivo aqui da economia brasileira já clamava por esse momento, porque quando aumenta-se a taxa de juros, você desestimula o consumo e também a produção consequentemente. E aí o que acontece é que as empresas começam a ponderar se vale a pena investir em uma nova fábrica ou se vale a pena deixar o dinheiro em outro lugar, como a renda fixa, um tesouro direto, por exemplo, rendendo de repente a mesma quantidade que ele ganharia colocando o seu dinheiro para fazer uma franquia, abrir uma nova loja ou começar um novo negócio. E aí os investidores começam a ponderar e aí isso desestimula muito a produção no país. Além disso tudo, a gente também teve, que a gente sabe tudo que aconteceu, uma quebra na cadeia produtiva, então faltou muita coisa para várias indústrias, muita gente quebrou por conta disso. Então, basicamente, essa arrefecida aí nesse aumento da taxa de juros junto com a inflação foi bastante topzera e vai ser bastante topzera para a economia brasileira. Para vocês entenderem uma relação que tem o Ibovespa, que é a cesta de ações que compõe o nosso índice da Bolsa Brasileira, com a Selic. Olha esse gráfico na tela, então vocês veem que em momentos que a Selic está subindo, a Bolsa está caindo e formando um fundo. Em momentos que a taxa Selic está caindo, a Bolsa está subindo. Então a gente já consegue ver exatamente esse movimento agora. E a gente teve ali um rally de alta, na verdade alguns rallies de altas até o momento, e algumas empresas deram sinais cada vez mais fortes que estavam esperando muito esse momento para que os investidores voltassem a acreditar no corpinho delas, no que elas podem entregar para o investidor. Então a gente já viu sinais um tempo atrás e hoje foi muito nítido algumas empresas que subiram, que são empresas, como eu falei para vocês, que os fundos principalmente estavam esperando dar esse sinal para poder começar a alocar o dinheiro. Estão vendo aí nessa tabela que o Ibovespa e o aumento e baixa da taxa Selic são inversamente direcionais. Aqui ou quando vai para cima ou vai para baixo e sempre funciona assim. Tem intensidades menores também, como vocês podem ver no gráfico. Mas, de fato, agora espera-se que se tudo der certo também com a eleição e tudo mais, que a Bolsa possa voltar a subir e, de repente, buscar valores nunca alcançados até então. E nesse outro gráfico mostra a performance setorial e tem alguns que foram um pouquinho levemente melhores e vários piores. E dentre os 3 piores foi aviação,
a gente também teve saúde e varejo. E cito também construção civil, que é um setor bem topzera para a gente ficar de olho, eu vou contar para vocês agora. E aí, invertendo o gráfico agora, da perspectiva de crescimento dos setores, o que aconteceu? Basicamente só inverteu esse gráfico que a gente viu aqui, e o que acontece é que agora a gente tem a aviação com maior potencial, depois saúde, depois varejo. Por quê, Brasil? Isso por motivos óbvios. Foram setores que ficaram para trás por conta do momento que a gente viveu. E agora vem no alvo dos grandes fundos de investimento e até da pessoa física do outro lado. Só a aviação aqui que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Assim como o varejo, já como disse o velho Baixa, tiveram várias empresas que quebraram. Hoje é um pouquinho diferente, a parte de aviação ainda continua complexa demais. Sei vocês aí do outro lado, mas toda vez que eu vou tomar um voo, tem toda a logística ali, meu Deus do céu, você fala, mano do céu, como será que essa bagaça dá lucro, meu Deus do céu? Até tem funcionário, tem avião, tem logística, tem comida, tem um avião, tem combustível, piloto, casa do piloto, vai para lá, vai para cá, hotel, tem que pagar galpão, a loucura só. Só de pensar na bagaça já dá preguiça. Então, o que acontece é que o setor é um pouquinho mais delicado e a gente também tem o dólar do lado de cá que pode dar uma azedada na marmita, porque assim como no Brasil, os Estados Unidos também está subindo os juros um bocadão, e dessa vez subiu 0,75 bips, então do lado de cá ainda o dólar ainda pode se fortalecer perante não só o real, mas como todas as moedas do mundo, porque todo mundo tira o dinheiro do risco e leva também para os Estados Unidos para deixar a parcela de renda fixa, porque nos Estados Unidos, para quem não sabe, é considerado os títulos mais seguros do mundo. O pessoal leva o dinheiro para lá porque eles já vão ganhar uma graninha lá e ficar perene. Países como o Brasil e os emergentes todos, a gente está acostumado com juros altos e inflação alta. Nos Estados Unidos eles são acostumados com 0, 1. Então se tiver 4, os caras falam, mano, o que é isso? Porque esses caras estão malucão, vou levar meu dinheiro para lá, e o pessoal leva. Então a tendência também é o dólar se fortalecer e aí pode prejudicar aí o setor de aviação. Mais um pouquinho, mais a demanda está reprimida de um jeito louco. Você vê, eu vou todo dia e volto para São Paulo, lotado. Esse ano já viajei umas 4 vezes para fora, lotado. Meu Deus, todo lugar lotado, 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 lotado. Vocês devem ter visto aí em várias matérias também, Europa um caos. Então tem vários lugares do mundo com a demanda muito reprimida de aviação. Isso pode impulsionar bastante o setor que ficou muito para trás até então. Além do setor de aviação, o setor de saúde também, Brasil, acabou ficando bastante para trás, o que também traz uma oportunidade bastante grande para empresas do setor de saúde, porque muita gente não saiu de casa, agora também o pessoal está voltando e você vê as agendas dos médicos estão lotadíssimas, porque muita gente falou, mano, para que eu vou no hospital? Você está doidão com um negócio aí muito pior? Vou ficar em casa e vou garantir o meu leitinho aqui do que ir para o hospital de repente para tratar um negócio que não precisa no momento e aí depois eu vou. Então a empresa do setor de saúde também devem se beneficiar desse final de ciclo da taxa de juros. O outro setor que eu vou mostrar para vocês aqui na tela, inclusive, quais foram as ações que mais subiram hoje, adivinha? É o varejo, Brasil. E não necessariamente você pode considerar varejo só o varejão mesmo, que é Magazine Luiza, Via Varejo, varejo eletrônico. Tem varejo de tudo. Tem farmácia, tem de roupa, tem um bocadão de varejo. Então, vocês veem aí uma tendênciazinha, é só olhar as ações que subiram hoje e as ações que subiram também quando já falaram antes que talvez ia dar uma baixada na taxa de juros, essas empresas deram vral em cima de vral. Tanto é que Via Varejo e Magazine Luiza, por exemplo, subiram um bocadão já esse ano. E aí outro setor que eu falei para vocês, que é incluir nessa bagaça toda, não é o quarto, mas é um setor que sobe muito quando tem ali pelo menos uma tendência de queda na Selic, que é o setor da construção civil. Não sei se todo mundo sabe, mas japonês é engenheiro civil. Então o que acontece quando acontece ali os juros baixos? Todo mundo vai atrás de financiamento, todo mundo vai atrás da casa própria, porque não é muito interessante investir em renda fixa. Aí o pessoal prefere comprar um imóvel e garantir pelo menos ali 0,5% de aluguel. E aí junto com os imóveis, os fundos imobiliários também se tornam cada vez mais atrativos. Uma porque também os fundos têm mais apetite para investir. Então grandes obras, para quem não sabe do outro lado, muitas delas são financiadas por grandes fundos. Uma obra que eu toquei lá em Barueri era financiada por um fundo, a Paladin. Então ele financiava, eu nem tinha ideia dos bagulho ainda,
tinha que abrir, passar a vassoura para os gringos andar de meia na obra, é uma desgraceira só. Mas a obra era financiada pelo fundo. Então, Brasil, os fundos imobiliários são muito bons também para você poder financiar o crescimento do país também, né? Porque eles acabam investindo em novos projetos e aí você consegue ter um rendimento melhor que o aluguel. Mas aí tem aquela velha discussão que eu não quero entrar aqui agora, se é melhor o aluguel, se é melhor FII, se é melhor casa própria, aí você decide do outro lado. Junto com o setor da construção civil e junto com o setor de varejo, você tem várias empresas também que circundam, né, o varejo e a construção civil. Então tem empresas que vão se beneficiar do varejo, e aí o velho Barça deve estar feliz, que a Celim, por exemplo, deve se beneficiar também, o velho Barça está cada vez mais felizão, e também algumas outras empresas também que acabam circundando a parte da construção civil, que é legal também você ficar de olho. E agora, Japão, e a renda fixa, Japão? Será que é a hora de colocar todo o meu dinheiro na renda fixa? O que acontece é que muita gente tem apostado cada vez mais numa taxa Selic alta e durante um tempo mais longínquo, né? Então os pós-fixados devem continuar indo bastante bem. Porém, as suas taxas devem diminuir também ao longo do tempo, já que o risco não aumenta tanto e aí as taxas tendem a cair dos títulos pós-fixados. Dá para investir ainda, Japão, nos pré-fixadão? Dá, mas desde ter uma oportunidade bastante grande. E olha na tela para vocês verem, tanto o DI de 2029 quanto o DI de 2024 agora já caíram um bocadão. E quando a gente sabe que cai, as taxas caem junto, só que o preço dos títulos aumenta no Brasil. Então, se tiver, de repente, nessa eleição agora, uma volatilidade mais maluca do DI futuro, que é por onde eles precificam ali quanto vão sair os títulos de renda fixa, aí vai ser topzera para você dar uma chablausada. Então, nesse momento, ainda é muito importante ter caixa, porque o custo-oportunidade, que é o custo deixado na mesa, está cada vez maior. Porque se você pode ganhar 3,75 numa renda fixa pagando 100% CDI sem risco nenhum, você começa a ponderar do mesmo jeito da economia que lembra que eu falei lá atrás, que o pessoal pondera se vai investir no novo negócio, se não vai. O pessoal, o investidor também pondera, os grandes fundos também ponderam, né? Eles falam, por que eu vou deixar na bolsa? Será que eu vou aqui na renda fixa? E agora está no momento, como eu falei já num outro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo sobre talvez a gente tenha chegado num ponto ideal de compra da bolsa, que aí provou ser razoavelmente ok, porque a gente já deu uma chablausada, agora começa a criar uma tensãozinha por conta da eleição que está batendo às nossas portas. Mas de qualquer forma, essa notícia é muito boa, pelo menos agora para esse final de mandato do governo, e a gente tem que saber quem vai ser eleito para o próximo, para a gente ficar mais tranquilo ou mais tenso. Aí no final do dia, aparentemente o mercado também está aceitando muito bem os dois que estão na frente. Vão torcer para ser legal para todo mundo. Amém. E aí, Tanaka, gostou desse vídeo? Conta para o Japão em qual setor vocês vão abrir esses olhos aí, abre o olho japonês. Qual setor aí do outro lado vocês vão ficar de olho? E como eu falei para vocês, estudem esse gráfico aqui que eu falei para vocês e também essa projeção para 2023, que é muito legal vocês pegarem empresas desse setor e escolherem as melhores para poder começar a aportar também na Bolsa de Valores. Vindo o Furico Charão de vocês, meu nome é Denis Miyabara, investir com Sara,